Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira live de 2025. Espero que todos tenham passado um ótimo final de ano e que tenham começado bem este novo ano agora, tá? Então, nós vamos começar o nosso assunto. Alguns de vocês, eu imagino que já me conheçam. Eu sou o Felipe Rosário, sou daqui para fora e há 14 anos preparo jovens para o processo seletivo de universidades no exterior. Um pouquinho sobre mim, eu fiz a graduação nos Estados Unidos e me formei em 2007. E desde 2010 que eu trabalho preparando jovens para esse processo. Então, eu tenho uma experiência muito positiva, uma experiência boa na área. A minha experiência pessoal foi muito boa. Quando eu estava lá, minha irmã foi, fez a faculdade também. Então, é algo que eu vejo com bons olhos. Mas hoje, o meu objetivo aqui é contar para vocês como é o trabalho nada aqui para fora. Então, alguém que chega na última série do ensino médio, no ano da candidatura, como é a dinâmica de trabalho, o que, que nós realizamos e como é essa jornada. Tá? Eu vou pedir para vocês, desde agora, enviarem as perguntas no QA, porque dessa forma eu consigo organizá-las e respondê-las muito bem. Então, eu devo falar por aproximadamente 25, 30 minutos, talvez um pouquinho mais, e depois eu terei bastante tempo para responder todas as dúvidas que surgirem. Tá bom? Então, eu vou falar hoje sobre a Daqui para Fora, bem rapidamente, do processo seletivo, como nós organizamos o trabalho, os valores, bolsas, e aí deixo as perguntas para o final. Tá? Então, a Daqui para Fora é uma consultoria que prepara jovens para o processo seletivo desde 2001. Já são mais de 4 mil jovens que se prepararam conosco, que de fato foram fazer graduação fora. Temos aprovações nas melhores universidades da América do Norte, muitas das melhores universidades europeias também. E um ponto que é bem relevante é que nós temos uma ótima relação com muitos dos admission officers também, que são os profissionais que avaliam os candidatos vindo daqui do Brasil. Anualmente, muitos deles vêm para o Brasil e aí conversam conosco, porque nós temos uma grande relevância nesse mercado, né? Tem muitos alunos nossos que vão para fora, então eles descobrem, vêm atrás da gente para conhecer, e aí conversam. E aí essas conversas com eles fazem com que sejamos próximos, e essa proximidade traz certos benefícios para os estudantes. E aí eu quero que fique muito claro para vocês aqui que não é um benefício de um jeitinho, de um olhar carinhoso, não é isso. O principal benefício é que eles são muito claros conosco para dizer que tipo de alunos que eles estão buscando, o que dá certo, o que não dá, o que a universidade espera. E isso faz com que sejamos precisos tanto nas estratégias de candidatura para que o aluno se destaque para aquela determinada universidade que nós conhecemos, quanto também para sugerir universidades que de fato combinam com os estudantes. O que a gente quer aqui é que o aluno, que é jovem, vá para a melhor universidade para ela. Então, se ela tem um perfil de pesquisadora e tudo mais, tem ótimas universidades que incentivam a pesquisa para um jovem já calouro ou que esteja no segundo. E tem algumas universidades que não, que são mais mão na massa, mais prática. Então a gente tem essa clareza para sugerir as melhores opções para os alunos e também para que eles tenham as melhores estratégias de candidatura. Na nossa equipe, muitos de nós passaram por isso, fizeram a graduação fora. Então, como eu disse, eu fiz, outros 41 também fizeram. E aqui tem algumas das universidades onde os alunos estão estudando atualmente. Aprovações dos últimos ciclos. Um ponto que é muito válido reforçar com vocês aqui é que todos esses logos, esses dados aqui, são de jovens que se candidataram daqui do Brasil. Tem sim um ou outro que a família toda mora fora e aí continuaram se preparando conosco, mas são jovens, da grandíssima maioria, brasileiros que são de colégios internacionais e colégios brasileiros com os quais nós trabalhamos anualmente. Tá? Nos 2 últimos anos, houve um crescimento considerável de jovens mirando em universidades europeias. Tá? Então, nesse último ciclo, tivemos alunos candidatando para 63 universidades diferentes. Então, é algo normal. Muitos dos alunos se candidatam para os dois continentes paralelamente.
E do nosso lado isso é super tranquilo, a gente se organiza, tem diferenças claras nos processos, mas é possível levar os 2 paralelamente, tá? Então, acho que é válido, desde já, reforçar aqui com vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais das chances, escaneie o QR Code aqui, responda as perguntas bem rápido, e aí nos próximos dias nós entramos em contato para falar quais são seus pontos fortes, onde tem uma margem de melhora, e eventualmente marcar uma conversa individual conosco, tá? Esse aqui é o formulário que é necessário ser preenchido, e depois vocês recebem o feedback, tá? Qual que é o nosso trabalho no Daqui para Fora? O trabalho, ele pode ser ele iniciado quando o jovem está no nono ano, ou no primeiro, ou na 10ª série, ou no 11º, no segundo ano do ensino médio, ou lá no último ano da candidatura. Para os jovens que começam mais cedo, o nosso papel é trazer clareza de onde e como essa jovem pode investir tempo para se tornar uma candidata mais forte. E claro, para a gente ter essa precisão, a gente tem que fazer toda uma análise. A gente analisa a agenda do jovem, ajuda no planejamento, na organização da semana, no planejamento das férias, na priorização, sugestões de atividades extracurriculares, a orientação de escolhas acadêmicas, que é parecido com o que a gente chamava no passado de orientação vocacional. Então a gente vai ajudando os jovens a se tornar um candidato mais forte. Além disso, existe uma preparação para a CETI, um curso que nós realizamos com os nossos alunos. Então, a gente quer que eles cheguem para o ano da candidatura muito bem preparados. Para os jovens que já estão no terceiro ano, o trabalho começa direto na candidatura. E aí, juntos, definimos uma lista de universidades, de acordo com o perfil de cada um dos estudantes. É nosso papel sugerir para vocês opções de universidades que combinam com o perfil do jovem, de acordo com o curso, o nível acadêmico, reputação, localização, preço, possibilidades de bolsa, mas a decisão final é sempre da família. Nosso papel é sugerir, dar os motivos pelos quais estamos sugerindo e vocês escolhem. E depois a gente trabalha individualmente com cada application para cada uma das universidades. Tá? Toda a parte de estratégias, essays, narrativa, documentação, preenchimento das applications e assim por diante. Para que o projeto dê certo, os jovens passam por um processo seletivo holístico. E existem diferenças no processo seletivo, tanto de universidades americanas, canadenses, europeias, existem diferenças até dentro do mesmo próprio país. Hoje, o que eu vou conversar com vocês aqui de uma maneira mais geral, mais genérica, e aí, eventualmente, podemos marcar horários individuais para tratar de cada uma das situações. Então, de uma forma geral, a primeira forma, o primeiro passo, o primeiro lado a ser avaliado é o lado acadêmico, tá? E aí as universidades avaliarão as notas do colégio dos últimos 4, 3, 2 anos, dependendo da universidade. Eles vão olhar os transcripts, ou histórico escolar, vão olhar que tipo de currículo o aluno fez, se é o currículo regular brasileiro, se tem um high school, se faz IB, se faz APs. Então, eles querem entender um pouco do contexto acadêmico desse jovem, tá? Entender se existe uma diferença de escolha de matéria, se não existe, quais matérias escolheram. Para os jovens de currículo brasileiro, eles vão olhar o colégio, as notas, e também muitas das universidades olham o ranking da série, que é como os jovens se comparam a outros jovens da mesma escola. Se ele está entre os 30% melhores, entre os 15, entre os 5. Então, isso tem uma relevância para várias das universidades. Depois chega a parte de provas. Tá? Dentro de provas, tem uma série de avaliações que podem ser consideradas, inclusive o Enem. Universidades canadenses tendem a considerar o Enem. Algumas universidades europeias também. Então, o Enem pode ser bem importante. O SAT ou o ACT, que é o Enem americano, e aí os jovens realizam essas provas aqui em São Paulo mesmo, ou na sua cidade, que estão, tem praticamente todos os estados brasileiros, muitas cidades, a gente pode passar depois para vocês uma lista de cidades e locais que oferecem a prova para vocês. E o SAT, por exemplo, é uma prova que acontece várias vezes por ano, 7 vezes agora em 2025. O jovem poderá fazer a prova 2, 3, 4 vezes, conterá a melhor nota e a melhor nota de cada sessão para as universidades americanas, e aí para a Europa, das universidades que consideram, eles vão olhar a melhor data, a melhor nota final. Tá? Depois, mais uma vez, a gente pode se aprofundar nisso em algum dos nossos webinários. Os nossos webinários têm alguns webinários só falando sobre as provas.
Então, se vocês procurarem no nosso site lá, vocês verão as informações detalhadas do SAT, tá? E existe a necessidade de uma prova de proficiência de língua, né? No caso, o inglês, para as universidades onde o curso acontece em inglês, e assim por diante. Uma vez que a universidade está segura do rigor acadêmico, ou os jovens dará conta do rigor acadêmico, eles querem saber se eles combinam com a universidade. E para isso eles olharão cartas de recomendação, atividades extracurriculares, redações, em alguns casos entrevistas. Começando pelas cartas. Algumas universidades não pedem, algumas pedem uma, duas, até três cartas, tá? Que quase que sempre são de professores ou da coordenação ou direção do colégio. Muitos colégios já se movimentaram e fazem isso muito bem, alguns colégios ainda não, e aí nós podemos orientar a escola para que funcione bem, que tenha boas cartas, que os alunos sejam ah, não sejam prejudicados por uma carta não bem feita. Depois tem toda a parte de atividades extracurriculares, que é tudo que o jovem faz, além do que é obrigatório fazer no colégio. E aí pode ser atividades que acontecem na escola ou fora, poderão ser atividades que são comprováveis ou não comprováveis. As universidades acreditam que esse jovem é honesto até que se prove o contrário. As atividades normalmente servem dois propósitos: um, para mostrar para a universidade que lá na frente essa jovem será uma jovem engajada lá, que vai se envolver com a universidade, que muitas universidades valorizam bastante isso. O outro propósito é que, baseado nas experiências dessa jovem, surgirão histórias para contar nas redações que serão escritas para as universidades. Tá? Cada universidade pode pedir uma, duas, três, quatro, cinco redações. E aí tem um motivational letter ou personal statement, que é uma redação bem pessoal, que vai contar quem que você é. Tem estilos diferentes para determinados países, isso é bem importante. E depois tem as redações específicas que a universidade talvez peça. Por exemplo, porque você deseja estudar engenharia, ou porque você deseja estudar na Universidade X, ou fale de um desafio que você teve, quais foram as barreiras que tem você hoje por conta disso. Então, são temas que não têm resposta certa, que a universidade quer saber se você combina com ela. E, diferentemente do Enem, dos vestibulares brasileiros, os temas são divulgados com bastante antecedência, com meses de antecedência. Como eu falei, algumas universidades também entrevistam, tá? As entrevistas não são surpresas, e nós treinamos os jovens para que eles estejam preparados quando elas acontecem. Tá? E para os jovens que farão cursos artísticos, existe a necessidade de um vídeo, um portfólio, ou fazer uma audição, que pode ser ao vivo ou não, e assim depende de cada uma das universidades. Mais uma vez, nós temos alguns webinários falando exclusivamente sobre a parte artística do processo seletivo das universidades. O nosso papel é construir com esse jovem uma candidatura forte, começando pelas atividades, como descrever cada uma das atividades, qual a ordem colocar, qual que é a relevância de cada uma. Então, ter essa parte estratégica de chamar a atenção, de se vender para a universidade. Depois existe o curso que prepara para a CIT, a escolha da lista, as redações, as estratégias, a narrativa que será construída. Então, nós construímos tudo isso para que o jovem se torne um candidato forte. Como a gente já faz isso há muito tempo, desenvolvemos uma metodologia que entende como as universidades avaliam os jovens brasileiros, qual que é a competição aqui, e para que tudo funcione bem, haverá uma equipe. Então, vou dar o exemplo da Alê. A Alê foi para Stanford, e ela trabalhou com o Rafa nas estratégias e na escolha da lista. O Jabal trabalhou no desenvolvimento dos textos. A Thalita fez a parte do gerenciamento das applications, e ela fez a preparação para o SAT conosco. Além da equipe técnica, tem a Gabriela Ribeiro, que faz um papel importante também. E ela está tracejada aqui porque ela não está no dia a dia do trabalho. Mas sempre quando um jovem, uma família sente que esse jovem precisa de um apoio, de um lado que não é técnico, ela pode dar um suporte. Hoje, cada vez mais, a gente percebe que os alunos têm tido uma pressão grande por parte da escola, ou dos pais, ou de si próprios, que vão se cobrando cada vez mais, e tem amigos que estão fazendo processo, e a escola puxa bastante. Então, em alguns momentos, é importante ter um apoio de alguém que entenda para voltar para o trilho e continuar esse projeto importante. E tudo começa com um planejamento. Nós sentamos e definimos o que vai ser importante agora em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, porque assim o jovem não se estressa com o que não tem que estressar e não perde nenhuma data importante. Nós temos uma certa flexibilidade aqui. Existe a possibilidade de fazer alterações,
mas é importante ter essa visão clara do macro e a gente fazer os ajustes quando são necessários. E o que facilita muito a nossa vida vai ser o portal daqui para fora. E esse portal aqui faz uma grande diferença. É onde a gente organiza toda a estratégia de candidatura, todos os passos. Então, a jovem e a família também terão acesso a essa plataforma e eles deverão acessá-la cada dia, cada 2 dias e lá terá tudo. Por exemplo, prioridades do mês de março. Quais são as tarefas da primeira quinzena, tarefas da segunda quinzena? Quais são as ações que estão sob nossa responsabilidade, hoje nas quais vocês não precisam colocar tempo algum? Deadlines de cada uma das universidades, os prazos que combinaremos entre nós, os requisitos específicos de cada uma das universidades, como que essa jovem está caminhando para atingir cada um dos seus requisitos. Então, ao longo da jornada inteira, vocês saberão exatamente onde estão nessa maratona. E pode ser que chegue um momento que a gente fale assim, olha, é necessário a gente acelerar aqui. Então, a gente tem que recalcular aqui, entender que esse projeto extracurricular não vai ter um peso tão grande, então a gente vai colocar tempo nas redações, ou o SAT vai ser o mais relevante agora. Nas férias de julho, talvez não valha a pena fazer um programa de summer, vale a pena fazer, estudar para o SAT ou trabalhar nas redações. Então, a gente traz muita clareza para que o jovem. O que eu percebo que é um grande benefício na vida dos estudantes aqui é que eles sentem seguros das decisões que eles tomam. Cada vez mais tem jovens se candidatando para as universidades. Cada vez mais tem um primo do vizinho que já foi, e aí contou da história, e falou que tal parte do processo foi importante para eles, para que ele seja admitido na universidade. E muitas das vezes a família, o jovem fica inseguro. Pô, será que está faltando um trabalho extracurricular aqui para mim? Será que eu deveria ah, trabalhar nas redações agora? E a gente vai trazer essa clareza. Olha, agora o foco aqui nas redações. Você já faz isso, isso, isso. A narrativa vai ser baseada nesse projeto. Fica tranquilo que vai dar certo. Então, ajuda no dia a dia, na saúde do projeto como um todo. Tá? Até que chega o momento da preparação para o SAT. Nós temos um curso e o curso tem sido excelente. Os jovens têm gostado bastante. Os resultados têm sido ótimos. No nosso curso, ele é baseado em alguns pilares. O primeiro deles, talvez o mais importante, é que nós não queremos que essa jovem invista tempo no que ela realmente que ela já conhece. Então, na grandíssima maioria dos cursos que existem, existe todo um cronograma, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e isso indifere se o jovem já domina a parte de trigonometria, ou se domina uma outro conteúdo ou não. Tem que fazer as aulas lá e aí tem um conteúdo lá, precisando ou não dessa questão. A maneira como nós trabalhamos é diferente. Então, antes de começar o curso, essa jovem faz um simulado diagnóstico, que nós queremos entender o que esse jovem domina ou não domina do conteúdo. A partir desse diagnóstico, que nós mapeamos todas as questões, nós criaremos um cronograma de estudos específicos para essa jovem. Olha, vale a pena fazer essa aula 1, que é a introdução, depois já pode pular direto para 7, depois pular para 14, fazer 15, 16 e assim por diante. A cada 2 semanas geramos um relatório para saber como esse jogo está indo, quais aulas já assistiram, como estão os acertos e erros em cada uma das áreas. Tá? Agora, e a gente vai fazendo os ajustes quando é necessário. Dominou trigonometria, a gente coloca tempo em resoluções de problemas complexos. Dominou gramática, a gente coloca em interpretação de texto e assim por diante. Agora, o que a gente percebe hoje em dia, faz uma grande diferença no jovem que está se candidatando aqui, é entender como realizar a prova, quais estratégias fazer. E aí, para isso, nós temos as aulas em grupo com os nossos professores. Nós temos 2 professores especialistas, uma de inglês, um de matemática, que ensinam os jovens como encarar o SAT de uma maneira que seja prática. Muitos de vocês talvez já saibam que o SAT não é uma prova que tem um conteúdo muito aprofundado, que é tão difícil. A grande dificuldade que os jovens encontram está no gerenciamento do tempo, nas pegadinhas, saber fazer a prova. E essas aulas ao vivo com os nossos professores têm esse foco, ensinar o jovem a aprender a fazer a prova. E os resultados têm sido excelentes. Aqui tem alguns exemplos de jovens do último ciclo. No ano passado, tivemos 46 jovens que chegaram a 1.500 ou mais pontos, e muitos têm chegado. Isso está melhorando ano após ano. Mais uma vez, pessoal, por favor, mandem as dúvidas lá no Q&A, não fiquem com dúvidas, não, a gente vai conseguir cobrir bastante coisa.
Então chega a parte da escolha da lista, tá? Talvez de tudo que nós façamos aqui na Daqui para Fora, orientar as famílias na escolha das universidades, acredito que seja o que nós fazemos melhor. Nós escutaremos muito a jovem. Ela será a protagonista dessa história, a parte mais importante. Então a gente quer ouvir o que que ela quer fazer, quais são seus sonhos, o que ela deseja, quais são as expectativas. E é nessa parte que os pais mais se envolvem. Então é importante entender o que que a mãe tem para falar do filho, onde que ela acredita que ele se adaptará melhor, onde o pai acredita que vai ser melhor academicamente para que tipo de região, tem a parte financeira também. Então é um trabalho feito a várias mãos. Então a gente vai trabalhar em conjunto para chegar nessa lista ideal. Então, no primeiro momento, a gente escuta muito vocês para então sugerir universidade. As sugestões que nós fazemos são baseadas em vários fatores, no curso de interesse ou nos cursos de interesse, no nível acadêmico da universidade, na localização, clima, cidade, preço, possibilidades de bolsa, no tamanho da universidade. Tamanho é importante, gente. Tem universidades excelentes que têm 1.000 alunos. Pomona College, por exemplo. E aí tem Toronto, que fica lá no Canadá, que tem 57.000 alunos só de graduação. Então são mundos diferentes. Tem gente que é totalmente menor, mais íntimo, que vai conhecer todo mundo. Tem gente que é totalmente plural, cheio de oportunidades. Tem universidades que são bem liberais, tem universidades que são mais conservadoras, tem universidades que têm um foco acadêmico, outra em preparação para o mercado de trabalho, e assim por diante. Então são muitos modelos. Tem universidades que têm um grande foco em pesquisa, algumas não têm esse acesso à pesquisa para quem é calouro. Então a gente vai conhecer muito bem o jovem para sugerir universidades que combinam com o perfil deles. A gente apresenta inicialmente uma lista de aproximadamente 8 universidades que combinam com esse jovem, dará os motivos, as razões, ferramentas para que vocês pesquisem. E se a jovem quiser, normalmente nós conseguimos conectá-la com outra jovem que já estará naquela determinada instituição, que é algo muito importante. Bata um papo com a Ana, que está fazendo faculdade na King's College. Bata um papo com o Lucas, que está fazendo em Bocconi, e assim por diante. Com isso, vocês vão conhecendo melhor. Depois de um período, aproximadamente 2 semanas, marcamos uma conversa para ouvir o que vocês terão para nos dizer sobre cada uma das opções. E baseado no feedback que vocês nos passarão, nós ampliaremos a lista de 8 para 20, 22, 25, dependendo do escopo da família aqui. E aí, com essas informações, vocês vêm reduzindo o número de universidades, mas com muita clareza, sempre sabendo das chances de admissão, dos custos, das possibilidades de bolsa e outros fatores. Toda vez que nós sugerimos uma universidade para jovem, a gente diz o porquê que a gente está sugerindo e quais são as chances. As chances são calculadas baseado nas estatísticas de alunos dos anos anteriores. E nós possuímos um banco de dados, isso é muito importante, gente, é só para reforçar aqui. Vocês viram no começo da apresentação que a gente já faz isso há muito tempo, são mais de 4.000 jovens que foram, e que nós somos grandes. E, tal. E esse fator é algo que faz uma grande diferença na nossa precisão. Nós temos os dados de todos os alunos que candidataram conosco, que são muitos brasileiros ao longo desses anos. Quais eram as notas desses jovens? Qual era o perfil das redações? Qual era o perfil das atividades extracurriculares? Quantos passaram? Quais universidades passaram? Quem teve bolsa? Quem não teve bolsa? Então, todas essas informações são utilizadas na hora de sugerir para os jovens. Então, eu vou falar assim: olha, Ana, nessa universidade A, sua chance de admissão é em torno de 30%. Na B, 90%. Na C, 5%. E aí fica mais fácil para você chegar numa lista. Chega um momento que a gente consegue dizer: olha, aqui a chance de dar certo é muito grande. Então, miraremos desse nível para cima. E aí fica mais fácil para você chegar nessa lista e ter a segurança que o projeto vai dar certo. Tá? Aqui é só um pequeno recorte desse banco de dados aqui. A gente tem tudo isso mapeado aqui, tudo direitinho, e a gente vai cruzando essas informações. Tá? Um ponto muito importante na hora de fazer as sugestões das universidades é o custo. E aí, como que funciona a dinâmica conosco, tá? Aqui existem os valores por ano, incluindo aulas, mais moradia, mais alimentação, tá? Toda vez que eu falar em valor aqui, é aula mais moradia e alimentação. Estados Unidos e Canadá, geralmente a moradia e alimentação acontece no próprio campus da universidade. Na Europa e Reino Unido, geralmente não, tá?
mas a gente sempre passa o preço completo para que as comparações sejam mais fáceis, tá? Como que funciona a dinâmica conosco? Para nós, o preço que a família pagará para a universidade não interfere na nossa remuneração. A gente não vive de parcerias com universidades que nos pagam comissão. Nosso papel é que a jovem vá para a melhor opção de universidade para ela, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido e assim por diante. E as famílias nos trazem o norte. Felipe, olha, vamos ver as opções primeiro e depois nós vemos os custos. Outras dizem, Felipe, vamos ver quais são as melhores universidades para minha filha, onde o custo não ultrapasse X. Quando existe um teto, é nosso papel sugerir para essa família universidades que já estejam abaixo do teto, sem qualquer tipo de bolsa, ou que hajam bolsas para fazer com que o custo caia para baixo do teto. Tá? E bolsas existem. Aqui tem dados concretos de brasileiros que se prepararam conosco nos últimos anos. Então, muitos dos alunos receberam ofertas de bolsas, tá? Muitos deles. Tá? Então, até existe um investimento no trabalho que pode ser abatido ali depois da bolsa e a conta fechar muito facilmente. Tá? Aqui tem um pouco da distribuição. Então, 30% dos alunos recebem bolsas de US$ 10.000 ou menos, dos que receberam, né? 40% das bolsas entre 10 e 20, 20% entre 20 e 50 e 10% acima de US$ 50.000 ano. Aqui está tudo em dólar para ficar mais fácil a comparação. Tá? E também porque existem mais bolsas nos Estados Unidos, depois no Canadá e depois na Europa. Tá? As bolsas podem vir por mérito acadêmico, por necessidade financeira, ou por mérito artístico, ou por bolsa esportiva. Aqui na Daqui para Fora nós trabalhamos com essas três primeiras. A gente não faz a parte de bolsa esportiva, que tem que fazer contato com os treinadores, recrutadores. Isso a gente não faz, a gente não orienta. Nós temos sim alguns atletas que se preparam conosco, e aí entra em contato com os treinadores, a gente faz a seleção de universidades que tem o esporte para o aluno tentar o contato depois, mas a gente não faz essa negociação. As bolsas artísticas são baseadas no mérito artístico, o portfólio, a audição. Bolsas por necessidade financeira é baseado no imposto de renda da família, nas condições. Em algumas universidades, por exemplo, Harvard, MIT, todo mundo que passa é incrível, todo mundo é fera, e aí a bolsa é ofertada baseada na necessidade. Não necessariamente é para alguém que está passando necessidade no Brasil, é um cálculo que a universidade faz, que também nós temos um webinar que vai falar sobre isso, que já temos uns que falaram, e se vocês quiserem, a gente pode trazer mais informações. A maioria dos nossos alunos recebem bolsas por mérito acadêmico, que normalmente são baseadas nos resultados do SAT ou nas notas da escola, uma combinação desses fatores, em alguns casos através de atividades extracurriculares, alguma coisa do tipo. Mas na prática, como que funciona, tá? O primeiro passo, gente, é checar se a universidade tem bolsa ou não. E isso pode parecer o mais óbvio, mas é onde mais gente erra. Porque sempre tem o vizinho, do primo, da amiga que falou que teve a bolsa na Universidade X e a universidade não oferece, tá? Então, por exemplo, a UCLA não oferece bolsa para quem não é californiano. Então, o custo lá é aproximadamente US$ 65.000 por ano. Não tem bolsa. Se a família não está disposta a investir essa quantia, não faz sentido investir energia e tempo numa application para essa universidade. Das que oferecem, o próximo passo é entender qual é o tamanho da universidade, qual é o tamanho da bolsa, para ter certeza que estará dentro do teto. Então, tem universidades que oferecem bolsas de US$ 5.000 por ano, ou 5.000 euros, ou de 3.000 libras. E aí vocês têm que fazer a conta. Ó. A universidade custa 50, tem uma bolsa de 5, a conta fecha ou não? Então isso é importante, tá? E depois entender quais são os requisitos. Os requisitos, como eu falei, pode ser provas, pode ser notas da escola, pode ser uma combinação, pode ser uma carta de recomendação e assim por diante. O que que é importante aqui, gente? Na hora que nós sugerimos as universidades para os alunos, nós trazemos essas informações para as famílias. Aqui existe bolsa, aqui não tem, aqui o requisito é tal, aqui é assim. E como que a gente tem clareza desses requisitos? A gente pesquisa muito, todo ano a gente faz um ciclo de pesquisas para que aumente o nosso conhecimento, tem algumas mudanças, mas nós temos muita segurança baseado nos resultados dos alunos dos anos anteriores. Então, eu pego os dados dos alunos, quem passou, quem teve bolsa, cruzo com os alunos que estão trabalhando conosco agora nesse ano, e a gente vai trazer as sugestões aqui de acordo com a necessidade de cada família. Aqui tem alguns exemplos de jovens que receberam bolsas e se prepararam conosco.
E ao longo do ano da candidatura, um dos pontos que nós colocamos maior energia com os jovens, com os jovens, essa parte é que o jovem, a família não se envolve muito, é no desenvolvimento dos textos, tá? É nosso papel ajudar o jovem a construir textos interessantes, que chamarão a atenção, que venderão esse jovem para a universidade. E para que um texto seja muito bem feito, a gente começa a trabalhar isso logo no primeiro semestre do ano da candidatura. Na primeira fase, a gente faz o que a gente chama aqui de Writing Program, que é uma espécie de treinamento, que os alunos já responderão várias perguntas e aí daremos feedbacks, faremos um brainstorming, montaremos esqueletos de acordo com cada uma das universidades, com cada região, que tipo de application que será feito. Quando nós temos a lista definida, e aí é papel da Daqui para Fora levantar todos os temas de cada uma das universidades e pensar com o jovem qual história contar, como contar e fazer todas as revisões. A parte de revisão ocorre de uma maneira muito natural. Então, essa jovem terá uma profissional que construirá o texto do zero com essa jovem. A gente nunca escreve pelo jovem, mas construirá, dará dicas. E a cada versão a gente vai revisando. Então, a revisão vai acontecer, vai ficar muito bem escrito. Agora, o que faz uma grande diferença é como contar a história. E aqui é importante, gente, cada jovem é único. E a application tem que ser coerente. As cartas de recomendação deverão falar da mesma pessoa que está descrevendo ali nas redações, as atividades extracurriculares. Tem que haver coerência. Então, é importante que alguém que não lê, em nenhum momento destacou o interesse por leitura, não aparecer com texto tão rebuscado assim. E isso, gente, assim, como eu faço isso há muito tempo, cada ano, hoje mesmo, um exemplo prático, eu tive uma conversa com uma mãe que a filha fez o projeto, tudo mais, e acabou que não passou na universidade dos sonhos dela. Tinha notas boas, tinha boas atividades, muito provavelmente foram as redações. Em alguns casos, tem jovens que fazem trabalho com alguma mentora específica de redação, contrata alguém para trabalhar, e aí fica meio desconecto, não está falando da mesma pessoa, sabe? E aí, para quem está avaliando, isso faz diferença. Então, isso é importante, que tudo seja muito bem encaixado, que seja a mesma pessoa, sabe? E aí é nosso papel ajudar o jovem a ser a melhor versão dele, não ser alguém. Tá? Vira e mexe, eu escuto a história de alguém. Meu filho já comprou o livro lá, Best Essays 2024. E aí vem com texto que não tem nada a ver com a pessoa, sabe? Então tem que tomar cuidado para que os textos fiquem muito bem escritos, tá? E é nosso papel gerir a parte das applications. Então, nós levantamos os prazos, os pré-requisitos, orientamos no preenchimento, no envio de documentos, documentos específicos acadêmicos, pessoais, financeiros, pré-requisitos específicos para quem tem nacionalidade estrangeira, para quem não tem, para o tipo de currículo. E é nosso papel orientar em todas, ter atenção com todas as variáveis. Essa parte o grande ponto de atenção é que tem diferentes regras para diferentes universidades, especialmente quando abrimos o leque para a Europa. Lá não existe um padrão. Em alguns países é mais confuso do que outros ainda. E tem regras que até mesmo dentro da universidade, da mesma universidade, para diferentes cursos, tem regras diferentes. Então tem que ter muita atenção para, primeiro, não investir tempo numa universidade que você não será um candidato válido. Isso acontece com bastante frequência. E uma vez você é um candidato, ter certeza que vai cumprir com os requisitos no tempo certo. Ano passado, 2024, eu vi um dado que na Common Application, que é a plataforma principal de candidatura de universidades americanas, tinham 340, agora eu não tenho certeza, é 340 ou 430 mil applications que foram canceladas. E aí dessas, tem muitas dessas que o aluno desistiu de preencher. Ele parou, estava fazendo application para a universidade A, daí desistiu, deixou lá, mas tem um número grande de applications que não foi bem feito. E aí foi cancelada por falta de documentação e tudo mais. Então a gente gera isso para o aluno, para que o aluno foque nas redações, nas notas e tudo mais. Tá? Por último, a gente ainda dá um suporte na parte da escolha das universidades, na matrícula, nos detalhes de moradia, na plano de alimentação. Isso geralmente é bem mais simples. A gente está aqui para dar esse apoio, para que essa reta final flua de uma maneira mais leve. E ainda tem um departamento que dá suporte para os alunos que estão fora. Desde questões práticas, como pagamento da universidade, qual é o melhor caminho de fazer isso,
documentação necessária, quero fazer um estágio, o que que eu tenho que fazer? Ah, trabalhei durante o ano letivo, depois vou ter que declarar um imposto de renda lá, como que fazer isso aí? Então a gente orienta nessas frentes todas. Tá? Esse é o grande resumo de quando tudo acontece no ano da candidatura. Tá? E aqui eu quero mostrar para vocês quais são os próximos eventos. Se vocês quiserem marcar um bate-papo, entre lá no site, acesse o Calendly, escolha um horário que encaixe na agenda de cada um de vocês, e aí tem de novo aquela questão lá da avaliação, do perfil, das chances de cada um dos estudantes. Desde já, eu agradeço a atenção de todos, agradeço as perguntas, já vi que tem várias aqui, e vai ser um prazer respondê-las. Contem conosco, tá bom? E agora vamos para perguntas e respostas. Ah, pode colocar o QR Code novamente? Eu acho que já foi, né? Vou colocar mais uma vez. É esse aqui. Tá bom, aqui já foi. Aí depois pode preencher novamente aqui. Tá, tá. Ah, qual que é o... A Renata fez uma ótima pergunta. Qual que é o ano do ensino médio que vocês recomendam iniciar a preparação? Depende de cada estudante, assim. É claro que a resposta é simples, é quanto mais cedo, melhor o trabalho, que a gente faz de uma maneira mais leve, e aí flui mais naturalmente. Mas tem algumas questões. Tem jovens que não estão maduros ainda para começar o trabalho no nono ano, ou no primeiro ano do ensino médio, ou coisa assim. Então, assim, a resposta certa é quanto antes melhor. A janela que eu tenho mais alunos se candidatando é ao segundo semestre, começando a preparação do segundo semestre da primeira série do médico, primeiro semestre da segunda série do ensino médio. Essa é a janela que tem mais alunos. Mas eu tenho um número de alunos considerável começando na nona série. Ah, e tem, sim, um número relevante de jovens que começam no último ano. Todo ano tem um número relevante. E aí, quem está no último ano, quanto mais cedo, melhor. Aí é o quanto antes, melhor mesmo, porque é um ano intenso e a gente precisa adiantar bastante coisa no primeiro semestre, porque o segundo semestre vai ser bem corrido. Tá? E como é cobrado o serviço? É um preço único, é por fase? Renata, nós temos um valor por um projeto que vai ser feito, e aí esse valor varia por algumas formas. Quando o jovem começará essa preparação conosco, para quais países pretende se candidatar, se vai se candidatar para um programa artístico ou não, se fará a preparação para o SAT, como será essa preparação, para quantas universidades candidatar. Existe uma variação enorme aqui de valores, e aí eu não consigo dar com detalhe aqui os custos, tá? Existe alguma garantia por parte daqui para fora para aprovação nas universidades sugeridas? Ou pode acontecer toda a preparação ter uma negativa de todas as universidades? Renata, sim, pode acontecer. E acontece. Todo ano tem alguns alunos poucos, bem poucos, que não passam em uma das universidades. Tá? Como que funciona isso na prática? Assim, quem escolherá para quais universidades o jovem se candidatará será o jovem com a família. Ah, Lembra que a gente tem aquele banco de dados com os resultados dos alunos. O que nós normalmente sugerimos para os jovens é que eles candidatem para várias onde as chances de passar são bem pequenas, algumas onde as chances são mais reais e uma ou duas seguras. Tem famílias, tem jovens que preferem não ter essas seguras aqui. E muitas vezes nem aquelas que as chances são mais reais. Vão mirar lá em cima só. E aí cada um tem o seu motivo. Uns falam, se não for para essa universidade aqui, eu prefiro não ir. Ou o que for. Então, tem alguns casos.
Mas um dado específico é que nos últimos 2 anos, 98% dos nossos alunos foram aprovados em universidades. E aí, nessa mesma linha, eu vou, daí dado do último ciclo aqui, dos jovens aprovados, 84, alguma coisa por cento passaram em uma das suas respectivas top 3. Isso é bem relevante. Isso nos deixou muito orgulhosos aqui dos resultados dos alunos. Tá? Bruno perguntou aqui: é possível a manutenção de bolsa esportiva após a entrada do aluno na universidade? Bruno, sim, é possível, mas não é comum. Então, assim, um aluno é um atleta, e aí ele tem interesse em praticar um esporte, natação para a universidade, ou tênis, ou futebol, ou o que for. E aí ele entrou sem ter sido recrutado pela universidade, e aí ele vai fazer um tryout. Daí vai fazer um teste lá no time de natação, e aí, se ele passar no time, se tornar uma pessoa importante, a treinadora muito provavelmente vai oferecer uma bolsa para que ele continue na equipe, tá? Não é comum isso acontecer com. Geralmente os alunos já começam a universidade com a bolsa, tá? Como saber quais universidades oferecem bolsas? Essa é uma ótima pergunta. Ah, muita pesquisa, 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 pesquisa. E aí é muito importante fazer pesquisas que mostrarão quais oferecem bolsas para brasileiros. Tomem cuidado que nem todas as universidades que oferecem bolsa oferecem bolsa para alunos internacionais, nem todos que oferecem bolsa para alunos internacionais oferecem para brasileiros. Então é importante fazer esse tipo de pesquisa. Essa pesquisa pode ser feita por sites ou pode ser individualmente, entrando em contato com cada uma das universidades que você tem interesse, ou mais fácil, pergunta para gente. A gente só faz isso da vida, nós temos isso muito bem mapeado para que os nossos alunos possam ter as melhores informações e, consequentemente, ter os melhores resultados. Caso o aluno tenha cidadania europeia, o trabalho de vocês é feito da mesma forma, pensando em universidades europeias? Bruno, o nosso trabalho é para que o jovem passe na melhor universidade para ele. O fato de ter cidadania europeia é ótimo, porque abre o leque para algumas possibilidades com excelente custo-benefício também. Então, o nosso papel continua sendo preparar o jovem para que ele entre na melhor universidade para ele. Agora, existem requisitos diferentes para quem tem cidadania europeia em algumas das universidades, e nós seguiremos esses requisitos. Tá? Se a família falar para mim, Felipe, olha assim, eu tenho cidadania, mas o preço pouco importa, eu quero ver quais são os melhores, a gente pode explorar universidades do Reino Unido, dos Estados Unidos, ou não. Olha, Felipe, eu tenho a cidadania, eu quero usar esse benefício aqui, porque eu sei que tem ótimas universidades na Europa, onde o custo vai ser bem mais factível. E aí, Bruno, a gente coloca energia de acordo com que a família nos norteará ali naquela parte da escolha das universidades. Então, sim, eu tenho todos os anos vários alunos que focam só na Europa, em universidades que têm um benefício financeiro para quem tem cidadania europeia. Isso é válido. Tá. Aí tem uma pergunta aqui: faz a diferença, de fato, um aluno ter feito high school aqui no Brasil, quando a escola tem parceria com escolas norte-americanas online, ou seja, o aluno ter um diploma de high school? Boa pergunta aqui também, Fernanda. Desculpa, é Fê, eu não sei se é Fernanda. Bom, ah, pode fazer diferença, sim, como não pode fazer diferença. Depende do desempenho do jovem. Se o jovem faz uma high school aqui e desempenha super bem, as notas sobem, elas são levadas para cima, assim como as notas do colégio, e aí uma média geral. Só por isso só, isso já ajuda o aluno a entrar numa universidade mais forte. Então, porque a média geral vai subir, então isso é algo positivo. As universidades vão gostar de saber que o jovem escolheu um currículo adicional, que está buscando se desafiar. Então, isso é bem visto pelas universidades também. É crucial, é condição sine qua non para que o jovem passe em uma boa universidade? Não. Então, eu tenho alunos que estudam em colégios que oferecem o high school e que os alunos, eu tenho resultados fortes de alunos que fazem o high school e tenho resultados fortes que não fazem. É importante usar essa high school de uma maneira produtiva, então tendo boas notas, aí escrevendo como esse desafio fez com que os jovens estivessem melhor preparados lá para fora, e a gente orienta de como construir essa application dessa forma para que o jovem se destaque mais.
tá? Qual o momento inicial para começar? E olhar isso, minha filha fará o nono ano agora em 25. Ah, Fê, o ideal é marcar uma conversa com uma certa antecedência aqui conosco, aqui, ao longo desse ano, quanto antes melhor, para vocês entenderem no detalhe como funciona a etapa, o que que ela. Mas ela precisa estar a fim de fazer também, sabe? Se ela for madura e quiser, se ela estiver disposta, flui muito bem desde agora. Agora, se ela não estiver tão pronta, começar pode não ser o ideal para quem está no nono ano, por exemplo. A ideia, a minha sugestão é bata um papo conosco, marca uma conversa com a gente e a gente vai bem a fundo no caso específico da sua filha e aí depois vocês tomam essa decisão se vale a pena começar agora, pode ficar um pouco mais para frente, tá? Porque, e a sua pergunta é bem importante, porque às vezes os alunos começam a ter mais ansiedade com o processo. Na prática, Fê, isso é relevante, sabe? Os alunos que geralmente começam a preparação conosco, ao invés de ficarem mais ansiosos, ficam menos, porque eles sabem que eles estão no caminho certo. Então, a gente já vai falar assim, olha, Ana, putz, isso aqui não faz uma grande diferença. Então, eu acho que é melhor, ao invés de você focar em todas essas ações aqui, porque você ouviu falar que atividade extracurricular é importante, a gente vai focar só em uma nesse semestre. Já tem a escola que é puxada, você já faz essa parte de esporte porque faz bem para sua saúde e tudo mais, então a gente vai colocar energia só nessa agora. E depois só naquela. E aí eles vão ficando mais tranquilos. Já vi muita gente falando que se eu fizer a application para uma universidade e não passar, eu não posso aplicar novamente para essa. É verdade? Não, não é verdade. Não. Pode ignorar essa sugestão. Eu tenho casos até de uma menina que fez o processo para Harvard, tinha estava fazendo sozinha, estava tudo mais, não passou e no ano seguinte se preparou conosco e aí foi aprovada em Harvard. Então, não é verdade. A Camila perguntou como que é a questão de bolsa. Camila, eu não tenho certeza exatamente o que você quer saber aqui. Então, assim, resumidamente, porque a gente falou na apresentação, mas depois eu posso responder de novo para você, caso você queira se aprofundar. A bolsa é oferecida de uma forma para a universidade atrair uma boa cabeça para lá, tá? Então, o principal ponto de bolsa é saber quais universidades oferecem, e quais não oferecem. Das que oferecem, entender qual é o tamanho para ter certeza que vai ficar dentro do orçamento planejado por vocês e depois entender quais são os requisitos para ter certeza que você ou sua filha terá os requisitos necessários para aquela bolsa. É nosso papel sugerir às universidades que podem oferecer bolsa de acordo com o perfil da sua filha. Ou então falar para vocês, olha, não acredito que ela conseguirá uma bolsa. Porque isso também pode acontecer. E aí eu vou ser muito transparente com vocês para que vocês tomem as decisões acertadas. Tá? No caso de pessoas mais velhas, ainda é possível fazer o processo de graduação ou diminui drasticamente após o ensino médio? Olha, para alguém que já tem que já terminou o ensino médio há alguns anos, em universidades americanas e canadenses, existe uma certa barreira com alunos. Eles chamam isso de non-traditional ou non-conventional students. E aí existem programas específicos, não são todas as universidades que aceitam alunos dessa forma, tá? Nas europeias, aí varia muito de universidade para universidade. Tem algumas que aceitam, algumas não aceitam, e aí tem que olhar muito caso a caso. Mas, de uma certa forma, sim, diminui as chances. O valor do nosso serviço, como eu falei, varia muito, varia de quando a gente vai começar o serviço, para quantas universidades, como vai ser a preparação para a CIT. Ah, existe uma variação bem grande aqui. Helena, se eu tenho dúvida entre duas carreiras, vocês podem ajudar no processo de aplicação para ambas as carreiras em suas determinadas melhores universidades? Sim, sem problema nenhum, Helena. Podemos candidatar para diferentes universidades, para diferentes cursos. Eu tenho todo ano alunos que fazem dessa forma, zero estresse, a gente define as estratégias e faz o processo dessa forma. Em alguns locais isso é muito importante. Na Europa, por exemplo, não existe uma flexibilidade muito grande acadêmica, então tem que ter bem definido. Na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, você pode começar no curso, depois mudar para outro, isso também é possível. Tá? Ah, não existe a possibilidade de aplicar no mesmo ano do início da faculdade? Como, por exemplo, estou fazendo o SAT de março e aplicando para o Fall de 2025. Tá, existem sim. Tem universidades que têm prazos até junho desse ano.
Então, para algumas universidades, você pode fazer o SAT de março e mandar a application para junho. Mas não são tantas assim. E das mais famosas, as mais competitivas, não. Que os prazos já foram. Então, daí depende da universidade que você mirará, tá bom? Se você quiser bater um papo sobre isso, entre em contato com a gente aqui para alinhar isso com você, até para fazer um plano, para continuar nesse caminho que você está, ou recalcular essa rota. Como eu posso marcar uma reunião com vocês para discutir isso? Ah, nossa, eu estou com a tela compartilhada aqui até agora, desculpa, gente. Os contatos estão aqui. Opa, tá? Qualquer um desses caminhos, entrando no site, daí tem o WhatsApp direto, ou aqui no contato, ou escaneando o QR Code, você vai conseguir ter nosso acesso. Onde posso marcar uma reunião com vocês? Aqui, Lara, nesses mesmos contatos aqui. Há vantagens de ter cidadania europeia para aplicar a universidades nos Estados Unidos? Não, no processo seletivo, não. Bruna, você será avaliada como uma aluna internacional. Se você estiver aqui no Brasil, você será avaliada como uma aluna que está se candidatando daqui do Brasil, tendo a cidadania de fora, não. Então, nos Estados Unidos, de uma maneira geral, você tem admission officers que avaliam as applications de determinadas regiões. Então, tem uma profissional que avalia as applications do Brasil. E aí, o seu primeiro filtro de avaliação será uma comparação com outras brasileiras. E aí não tem a cidadania. Na Europa, sim, daí existem vantagens financeiras, principalmente. Em alguns casos, tem regras diferentes se você tem cidadania ou não. O Enem é de qual relevância? Duda, depende da universidade. Para algumas universidades, zero relevância. Para algumas universidades, ele é super importante. Para muitas universidades em Portugal, você precisa do Enem para você ser admitida. Algumas universidades canadenses, é necessário que você envie o Enem também. Mas o Enem não é o critério de admissão. Ele faz parte de um processo seletivo. Eles olham suas notas, o Enem, as redações, as entrevistas, assim por diante. Tá? Então, depende da universidade que você escolherá. Tá? A média de tempo diário de estudo de acordo com. Tá. Duda, eu tô entendendo aqui que você quer saber qual que é a média de investimento de tempo que uma jovem precisa para fazer o trabalho conosco. Tá? Então tá, depende também um pouco dos objetivos aqui, para quantas universidades, para quais países. Mas de uma maneira geral, os alunos investem aproximadamente de 3 a 5 ou às vezes 6 horas por semana conosco nessa jornada. Isso não quer dizer que você vai passar 6 horas online com a gente aqui ao vivo ou no escritório, ou estudando, ou fazendo um projeto extracurricular, ou se preparando para a CETI, ou fazendo uma redação. E aí também não é tão linear, tem alguns momentos que são mais intensos do que outros, e a gente constrói essa agenda de acordo com a sua demanda na escola. Tá? Estou indo para o terceiro ano do ensino médio agora. Quando seria ideal para aplicar? Catarina, ah, se você está na terceira série do médio agora, as applications deverão ser enviadas a partir de outubro desse ano. Cada universidade tem um deadline diferente. Não, não que precisa ser diferente, mas elas têm a liberdade de escolherem os seus deadlines para receber as applications. Normalmente, ah, é a partir do dia 1º de novembro. Tem alguns casos de universidades que aceitam applications antes até, mas geralmente é 1º de novembro. Ou seja, você precisa enviar a sua application até final de outubro. Muitas vão ser 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, dia 1º de janeiro, bom, tem algumas até fevereiro, março, abril, maio do ano seguinte. Tá? A maneira como nós nos organizamos aqui é que você esteja pronta para que você possa candidatar para a melhor universidade para você. E possivelmente vai ser em outubro. Então nós nos organizaremos para que você esteja pronto para candidatar em outubro. Tá? Quais são os diferenciais da daqui para fora em relação a outras formas de se candidatar? Acredito que sejam alguns. Talvez o primeiro aqui é que nós somos uma consultoria que
de brasileiros que prepara brasileiros para as universidades no exterior. Por que que isso é relevante? Como eu falei algumas vezes, que nós temos muitos dados de brasileiros e na hora de fazer as sugestões das universidades, ter essa clareza de bolsa, quais universidades que combinam com o perfil dos... Nós temos muita precisão nas estratégias, nas chances. Então, o jovem que começa a preparação conosco vai ter certo. Ah, segundo ponto, bolsas. Ninguém entende mais bolsa que a gente. Esse ano eu tive um caso de uma aluna de uma escola americana que fez o processo com uma empresa americana, não sei se é americana ou internacional, e aí chegou na hora de fazer a parte de bolsa, a empresa não sabia como fazia para um jovem brasileiro. Eles entraram em contato conosco, e aí, por indicação de uma amiga tal, e aí a gente acabou ajudando nessa parte final, por questão de uma ótima relação que a gente tinha e tudo mais. Mas essa jovem, ela ia se candidatar para várias universidades, não ia conseguir a bolsa e não ia poder ir. Então a gente tem essa clareza. Outro ponto é que aqui na Daqui para Fora nós só preparamos para a graduação. Tem ninguém no Ministério Público que faça isso. A gente não faz intercâmbio nem pós. E a equipe, na grande maioria aqui, são full-time employees, que estão aqui no Brasil, no mesmo fuso, comunicação direta, funciona muito bem. E nós temos ótimas relações com muitas das escolas. E aí, ao trabalhar em conjunto com a escola, a gente une forças para que o aluno tenha melhores resultados. Pessoal, eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês. As perguntas foram ótimas. É um prazer falar com vocês sobre esse assunto. Eu posso até deixar meu contato aqui, se alguém quiser, vou colocar aqui no chat. Esse é o meu contato direto. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem bater um papo, entre em contato comigo. Vai ser um prazer falar com vocês. Um grande abraço, boa noite e ótimo ano.